Fala pessoal, aqui é o Guilherme. Nesse vídeo você vai aprender a detalhar e exportar uma chapa metálica para fabricação. Até o final do vídeo você vai aprender conceitos da prática sobre esse assunto. Então vamos começar exportando os corpos de chapa. Essa peça aqui em específico ela é uma peça multicorpos, tá? Então ela tem essa chapa de baixo e essa chapa de cima. Essa chapa de baixo, então a gente tem em cada aresta dela a gente vai ter uma dobra e duas dobras. Então ela forma essa bandeja, né? Essa peça aqui então é uma tampa, só para a gente fazer um estudo de caso aqui. E existe um fator que vai complicar um pouco, porque ela tem um furo por questões de projeto que acaba deixando essa peça aqui com um lado para dobra. Até o final do vídeo você vai entender o porquê que isso aqui importa lá na parte de detalhamento, tá? Então expandimos a chapa. Aqui a gente tem o primeiro corpo propriamente dito, a gente pode expandir ele. Se a gente expandir de volta, a gente vai ver a chamada do corpo e os recursos que foram utilizados para estar criando ele. E aqui no padrão plano, ó, a gente pode clicar nele com o mouse esquerdo, depois com o mouse direito e exportar para DXF DWG. Um outro caminho também que é mais fácil do meu ponto de vista é a gente vir direto aqui, seleciona a face, exportar para DWG. Vem aqui no outro corpo, seleciona a face, mouse direito, exportar para DWG ou DXF. Também dá para vir aqui por baixo. A gente pode vir aqui, selecionar o padrão plano, que é o mesmo lá de cima. A gente vem aqui, exportar para DWG, DXF DWG. Beleza? Mostrei só os três caminhos que eu mais utilizei, mas pra quando vai fazer exportação manual, é muito mais fácil vir direto por aqui. Beleza? Então a gente seleciona a face, exportar, DWG. A gente vem aqui na área de trabalho, coloca o nome que a gente quer, teste 1, por exemplo, o nome. Deixa XF, DWG, depende muito de quem que vai estar, a empresa que vai estar utilizando, e dá o salvar. Então, uma vez que você clicar em salvar, ele vai abrir aqui essa janela de exportação, onde a gente pode estar selecionando. Clique em chapa metálica, padrão plano 2, geometria e linhas de dobra. É bem importante isso que precisa estar marcado, tá? E damos um OK. Ele vai então estar fazendo a exportação e antes de ele exportar propriamente dito, ele vai mostrar para você como é que vai ficar. Então a gente aqui tem o planificado dessa chapa, certo? E além disso, a gente consegue observar aqui que a gente tem as linhas de dobra. E a gente vai estar utilizando isso daqui lá na parte do detalhamento. Salva. Podemos fazer o mesmo para outro corpo. Agora, eu vou deixar aqui como peça 3. Eu vou deixar como face, só para ver o que acontece. Ó. Eu vou dar um OK. Tá vendo? Ele vai ignorar as obras que tem aqui. Ó. Isso é perigoso. A gente cancela, clica em chapa metálica, geometria, linha de dobra, ok? Pronto, ele exportou e aqui tá as nossas linhas de dobra. Aí é só pegar o arquivo DWG que gerou lá na pasta onde você salvou e mandar para fabricação. Vamos agora então para o detalhamento. Para isso a gente vem aqui nessa guia de ferramentas em cima, novo, criar desenho a partir da peça. Clicamos nesse botão, ele vai abrir um desenho. Pronto, ele abriu um desenho em branco para a gente. Vamos selecionar então a vista, a gente vem aqui nesse menu na lateral direita, clicamos aqui, ele já está pré-selecionado aqui, só clicar em atualizar que ele vai gerar as vistas pré-determinadas aqui, né? Vamos arrastar aqui então uma vista direita. A hora que você solta aqui, arrasta e solta, ele já vai deixar ativada a função de vista projetada, que a gente consegue ver aqui, ó. Então é só levar o mouse para baixo, dar um clique, levar o mouse para a direita, dar outro clique. Geralmente por padrão, tá? Eu dou uma vista frontal, dou uma vista superior e uma vista lateral. Essas são as três vistas básicas que eu uso o tempo todo. Então, eu geralmente clico na vista frontal, venho aqui em vista projetada e utilizo uma vista isométrica. Quando tem algum detalhe por baixo da peça, eu geralmente dou uma vista isométrica também olhando por baixo. Então, agora que a gente tem nossas vistas padrão aqui, vamos então criar agora a vista por corpo de chapa separado. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar uma vista aqui de exemplo, que é essa primeira que a gente criou. Clica nela, dá um Ctrl C, clica em alguma parte aqui na parte de baixo do desenho, dá um Ctrl V, vem para o outro lado aqui, dá um Ctrl V também. Clica nessa vista, vem aqui em corpos selecionados, a gente vai entrar lá na peça agora, e a gente vai vir aqui e vamos selecionar só a bandeja de baixo. A gente clica dá um botão direito ali, o botão esquerdo, aliás, confirma, ficou laranja. Clica na peça, corpos selecionados e seleciona o puxador. Então agora que a gente tem aqui os dois corpos isolados, uma outra coisa que eu faço também, eu seleciono as duas peças aqui, que estão isoladas, eu dou um Ctrl C e eu colo elas lá em cima. Por quê? Assim, se acontecer algum problema aqui, eu não tenho que fazer o processo de volta. Fechou? Mais uma dica aí. Agora, a gente clica na primeira peça, vem aqui, seleciona o padrão plano, confirma.
Não clique em nada. Vem até na segunda peça aqui, ó, clica nela e selecionar padrão plano. Confirma. Esse processo que a gente acabou de fazer aqui, de sair, de confirmar e ir direto sem clicar em lugar nenhum, selecionar outra vista, vocês vão notar que quanto mais chapa vai planificando, mais vai ficando pesado o desenho. Quando você clica fora, clica dentro do desenho, ele meio que ele reconstrói a peça de volta e começa a ficar bem pesado. Então sempre vai com o mouse direto até ele ficar laranjado assim, clica nela e clica em padrão plano. Confirma, leva o mouse até na outra vista e assim sucessivamente, beleza? Pessoal, daqui para frente, máximo de atenção, porque é bem importante, tá? Vamos começar então a colocar as cotas nessas chapas. Vamos começar pelo puxador aqui. Tá vendo que ele tem indicação de dobra, né? Então, ele está falando que é para baixo, 90 graus, né? Uma dobra de 90 graus. O raio da dobra, beleza. Nesse caso aqui, ó, quem está dobrando a chapa, você pode deixar essas duas medidas aqui assim, ó. Ele vai entender que essa anotação é referente a essa linha de dobra e que essa anotação é referente a essa linha de dobra, certo? Então, ainda para fazer igual eu acabei de fazer aqui, ó. É bem comum também ver esse tipo de abordagem. Vamos fazer dessa forma aqui que fica melhor agora. Então, primeira coisa, é importante cotar sempre largura, altura e espessura. Para a gente fazer isso, vem aqui em esboço, dimensão inteligente, dá um zoom aí até onde fica melhor para você, seleciona as duas arestas, dá um OK, confirma, volta na ferramenta dimensão inteligente, seleciona as duas arestas. A parte da dimensão ali é bom usar atalho, tá? Só que para esse vídeo agora vamos fazer o processo todo manual. Beleza, dá um ESC para sair, selecionamos a peça, viemos aqui em desenho, vista projetada e vamos dar um tombo nessa chapa. Aperta ESC para sair da vista projetada e agora vem aqui em esboço, dimensão inteligente, a gente consegue cotar a espessura dessa chapa metálica. Importante, imagina que a gente tem um monte de chapa cortada num pallet, porque é difícil a empresa que para cada chapa que corta, vem e coloca uma etiqueta com um QR Code, com um código de barra. As empresas que trabalham só com corte e dobra geralmente fazem isso, porque senão eles vão se perder. Mas, via de regra, sempre tem que cotar isso aqui. Por quê? Porque quando o caldeireiro ou a pessoa que estiver montando essa peça, com esses corpos que a gente está utilizando aqui, ele vai ver isso aqui numa bancada com um monte de peça diferente. Então, se coloca no lugar dele, como é que ele vai identificar que essa peça aqui, só pelo formato, né, é a peça que ele tem, é o corpo, é o item que ele precisa pegar para montar na peça que ele está fabricando. Então, pode ter uma peça exatamente com esse formato, só que com uma escala maior. Entendeu? Então, ele já vai ter problema. Então, a gente sempre tem que cotar as medidas para identificação da peça, tá? Não é só para fabricar, isso é bem importante. Agora vamos iniciar a parte de cota das linhas de dobra. Para isso, a gente vem aqui e seleciona a ferramenta de dimensão inteligente de novo. A gente seleciona aqui a aresta de fora da chapa em direção à linha de dobra. De novo, vamos fazer agora para cotar a segunda linha de dobra ali. Selecionamos a aresta de fora até a linha de dobra. Por que a gente faz dessa forma? Imagina que você está com essa chapa na mesa e vai colocar na dobradeira. Onde que você vai prender a trena para começar a puxar? Sempre daqui. Então ele vai puxar a trena daqui, marca a primeira linha de dobra, vem até a segunda, marca a segunda, certo? Por que não dar uma cota daqui até aqui e outra daqui até aqui? Porque se ele tiver um erro na trena, na marcação da trena que vai ter, porque é uma trena, né, a precisão dela é relativamente baixa, a hora que ele for puxar daqui de volta para cá, vai somar o erro. Se ele puxar sempre de um zero, ele só vai ter o erro inerente a essa segunda linha de marcação. Não vai somar o primeiro erro com o segundo erro, entendeu? Então, geralmente, essa é a melhor prática, tá? Ah, não quer cotar dos dois lados? Tem que ou botar uma linha de centro aqui, que a gente pode utilizar esse exemplo, né? Então, vem aqui na parte de esboço, não, anotação, linha de centro, seleciona a aresta da esquerda, a aresta da direita, e ele vai gerar uma linha de centro. Que eu não sei porque ele gerou uma linha cheia aqui, mas é pontilhada. Mas, via de regra, é tão rápido de fazer isso aqui que eu geralmente já faço direto. Então, usa a dimensão inteligente, pega a primeira linha e depois a segunda. Aí outro ponto importante é que as unidades a gente sempre deixa truncado. E para a gente fazer esse truncamento, a gente tem que deixar essa configuração aqui, ó.
vem aqui em opções, aí ele vai abrir propriedades dos documentos, vem aqui em unidades, e aqui embaixo ó, deixa essa opção marcada, arredondado, metade até par. Por quê? Porque imagina que ele vai fazer essa marcação aqui manual. O corte a laser ele faz as marcações apenas das obras para cima, né? Ele consegue fazer a marcação no corte. Só que, digamos que, é, só que a gente sempre tem que detalhar o nosso projeto para o pior caso, né? Para poder ser fabricado. Então, uma coisa que eu já vi acontecer, por exemplo, essa medida aqui de 66,33. Nesse caso aqui, ele está mais perto do 66, né? Do que do 67. Mas digamos que fosse essa medida de cima. Está mais perto do 263, correto? Eu já vi acontecer da pessoa que estava marcando a peça, porque é muita peça, imagina quantas peças a pessoa dobra por dia. Ela deixa no 262. Só que às vezes são dobras, uma dobra em cima da outra. E daí lá na ponta dá uma diferença, entendeu? Então, sempre que vier aqui, ó, quando for dobra de chapa, ou qualquer peça feita em caldeiraria, na verdade, tá? Deixa aquela opção marcada lá do truncamento até metade. E vem aqui, ó, e deixa sem casa depois da vírgula. Por quê? Porque é uma trena. Para vocês fazerem um teste disso aqui, peguem uma trina aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, e percebam que entre um milímetro e outro é bem difícil de ter precisão manual, tá? De riscar, de marcar. Então fica difícil. Essa dica também é importante. Então essa chapa aqui está completamente definida, a gente consegue tá efetuando a fabricação dela. Agora, essa chapa aqui, observe que todas as dobras são para baixo, né? Então significa que exatamente essa face de cima que eu estou vendo aqui é exatamente essa face que eu estou vendo aqui, ó, nessa vista superior com o conjunto soldado já. Então, observe que a dobra foi para baixo, todos os lados, e depois teve mais uma que entra lá para dentro. Para a gente poder visualizar isso, a gente pode selecionar aqui nessa vista. Vem aqui no olho, aqui, ó. Aliás, vem aqui nesse cubo, aqui em cima, e deixa a linha tracejada. A gente consegue ver a dobra lá embaixo, tá vendo? Então as duas dobras são para baixo. Para a gente deixar isso aqui alinhado, eu posso vir aqui, selecionar essa vista planificada aqui, venho aqui nesse botão de girar vista e seleciono 180 graus. Aplica e fechamos. Beleza. Então agora a gente consegue ver que está na mesma posição e as dobras são efetuadas para baixo. Então aplicamos tudo que a gente aprendeu nessa chapa à direita, aplicamos na chapa da esquerda. Então agora observe que a gente tem esse furo que ele está fora de centro. Então sempre que a gente tiver alguma diferença em qualquer peça que a gente for detalhar em chapa metálica, é muito importante que a gente sempre indique para quem está fabricando quais são essas diferenças que existem no corpo para que ele possa efetuar a dobra da maneira correta. Então a gente sempre precisa estar efetuando essa cota. Eu geralmente não coto quando não precisa de diâmetro em chapa, por quê? Porque o corte é CNC. Então, para quem está produzindo isso daqui, pouco importa o diâmetro aqui, né? Só que também não custa nada, tá? Às vezes aqui vai alguma peça soldada, uma meia-luva, um parafuso, alguma coisa, beleza? Então, o que acontece? A pessoa vai pegar essa chapa aqui, ela vai olhar essa chapa igual a gente está vendo aqui, ó. Ela vai saber que esse furo vai estar no canto inferior esquerdo, ela vai conferir essas medidas aqui e vai fazer as marcações, então vai efetuar a dobra. Pessoal, ainda falta mais um ponto bem importante. E se esse conteúdo entregou valor para você, não deixe de deixar um like aqui, se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar um comentário aqui embaixo, porque isso auxilia o YouTube, né, a entregar os vídeos para mais pessoas e assim a gente continua crescendo junto, beleza? Então, o ponto que está faltando aqui ó, é a questão da conferência, porque quando a gente vai fazer várias peças, geralmente se utiliza a dobradeira CNC, e uma vez que a dobradeira está regulada, as dobras ficam basicamente todas iguais, né? Mas quando se trata de projetos especiais, que é feito uma vez, então, no caso, é importante a gente também inferir algumas cotas, por exemplo, aqui, ó, aqui eu já estou usando o atalho para acionar a ferramenta de dimensão inteligente, tá? Então, essas cotas de conferência para que a pessoa consiga ver se está ficando dentro do que precisa. Então, de novo, a gente sempre tem que imaginar onde é que a pessoa vai puxar a trena. Então aqui ela vai colocar uma lateral da trena aqui e vai puxar até aqui em cima, ou vice-versa, enfim. E vai verificar essa distância. Aqui da mesma forma, vai engatar a trena por fora e vai puxar até aqui. E falta também as abinhas aqui do lado, para a pessoa poder estar fazendo a conferência e assim garantir que a peça
vai ficar exatamente como precisava no projeto, né? Da mesma forma aqui, né? Só que aqui, o que a gente precisaria fazer? Lembra que eu deixei aquelas peças lá em cima sobrando? Aqui eu já usei uma. Mas nesse caso, o que eu faria? Eu viria até aqui, ó. Aqui eu daria duas vistas de corte. Eu aplicaria um corte nesse sentido. Aí aqui é bem importante que a gente clique nessa vista que foi gerada, vem aqui, ó, e ative a opção de seção fatiada. Ele vai mostrar só onde cortou, certo? Daí a gente vem e efetua a cota para a conferência. Beleza, aqui eu adiantei o vídeo para a gente ganhar tempo. Ficaria mais ou menos assim. E também precisaria de uma cota no outro sentido também, né? Porque já aconteceu, não é incomum, de que as dobras dessas duas laterais aqui tenham o mesmo comprimento de aba lá embaixo, e essas dobras dessas duas laterais aqui tenham um comprimento diferente. Então é importante também que a gente sempre observe esses pontos. Aqui agora, então vamos aplicar aqui mais uma vista de corte, vem aqui em desenho, vista de seção, muda para horizontal aqui, faz o clique e efetua a movimentação da vista, seção fatiada, beleza. Beleza, pessoal, aqui para ganhar tempo então já deixei pronto como o resultado final. E observem que também ó, ela está atrelada à peça original, né? Para a gente romper esse vínculo, a gente clica com o mouse direito nessa caixinha azul aqui, ó, vem aqui em alinhamento e quebra o alinhamento. Então, geralmente tudo que é referente à dobra eu deixo bem perto uma coisa da outra. Então, essa outra vista aqui também, selecionamos, clicamos com o mouse direito, alinhamento, quebrar alinhamento e arrastamos para uma posição aqui. Pessoal, mas é isso. Esses conceitos são muito importantes, tá? Realmente foram coisas que eu queria que alguém tivesse me contado no começo, seria mais fácil. E agora, claro, né, aqui teria que dar outras medidas aqui para finalizar o desenho, a parte de cotas para soldagem, mas disso eu quero fazer uma aula só sobre esses conceitos principais de cota de conjunto soldado, ou peça, né, que eu chamo de peça tudo aquilo que é soldado. E então vai ser uma aula à parte. Então, só efetuar a reorganização aqui dos componentes e está liberando para fabricação. Então a gente salva na área de trabalho e então a gente pega esse arquivo DWG ou DXF de corte, manda para a empresa que vai estar efetuando o corte dessas peças junto com o detalhamento 2D. Assim eu garanto que vocês vão ter um resultado muito bom e que vão entregar um trabalho de muita qualidade. Beleza, pessoal? É isso. Não se esqueçam de conferir todos os vídeos dessa playlist, porque tem bastante coisa que eu passei mais rápido hoje aqui que ficou nas aulas de trás, tá? Então, dá uma conferida lá, se inscreve, deixa o like, comenta. Se tiver dúvida, comenta aí embaixo que eu vou tentar responder. Beleza? E até o próximo vídeo. Até mais!